Olá, é uma honra você comigo aqui no Criando Lei e Opiniões. Tanto tempo, né, que eu não faço um vídeo. Vamos matar a saudade. Hoje o tema ele é espiritual para a gente refletir. É babaca, desinteressante para quem não crê na Bíblia. Mas quem já recebeu os milagres do Pai sabe que é sério e necessário a gente entrar nesse tema. E esta é a pergunta e o tema também. E aí? Por que Jesus Cristo nasceu pobre e morreu pobre? Porque o Pai permitiu que assim fosse a passagem dele nos seus 33 anos de vida aqui na Terra. Gente, está bem claro, quando Jesus esteve na Terra, que o propósito era pregar o arrependimento dos pecadores, a salvação eterna, e aí aquele que se arrependesse não fosse morar eternamente no inferno, mas sim numa das moradas celestiais que Jesus explicou durante a sua passagem aqui na Terra. Portanto, gente, se Jesus tivesse que vir à Terra como um rei poderoso, um político, um médico, um juiz, não teria sentido ele viver desde o princípio que esteve aqui na Terra. Ou seja, ele nasceu pobre, refugiado, né, correndo da morte, José e Maria, seu pai, e aí numa manjedoura, e aí realmente ele cresceu no meio do povão, no meio da simplicidade, tanto que quando ele pregou o evangelho já adulto, ele escolheu 12 discípulos que pregariam a palavra como seus assessores e viajando com ele, inclusive, né, tomaram a Santa Sé ao redor da mesa, e aí todos eram homens, esses 12 discípulos pobres do povão. Tinha até um pescador no meio, né, que ele disse para ele, que você seria pescador de almas, não mais de peixe. E aí, gente, todos os amigos que Jesus cruzou nesta terra, com raríssimas exceções, na verdade, como Pôncio Pilatos lá, que o levou à morte lá na crucificação, eram gente da simplicidade, da realidade humana que tinha na sua época. Ou seja, Jesus não morou nem conviveu nos palácios. O Espírito Santo que o plantou em Maria, esta mulher virgem, para gelá-lo, não podia ser preconceituoso, idiota como nós somos na realidade materialista de hoje, da modernidade, e botar Jesus na barriga de uma rainha, de uma princesa, para que ele nascesse num palácio e fosse um herdeiro do trono e um rei no futuro. Gente, quanta idiotice, né? Eu estou falando agora, mas para a gente refletir que o propósito do Criador que enviou o seu Filho na Terra era apenas a salvação dos pecadores. E aí não tinha nada a ver com riqueza, poder e a grana que este mundo poderia dar para Jesus, que ele recusou. Você lembra que nos 40 dias que Jesus ficou lá no deserto, passando na provação, houve um momento que Satanás ofereceu a ele todas as glórias do mundo e ele recusou? E houve um momento que Jesus falou que nem só de pão, né, a riqueza, o alimento farto do mundo, o homem viverá, mas da palavra de Deus. E após 40 dias, Jesus foi aprovado pelo teste que passou de sofrimento lá no deserto, sendo tentado por Satanás e aprovado por Deus após os 40 dias. Enfim, Jesus também disse, num determinado momento, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, toda a conduta, os amigos, os lugares que Jesus viveu e foi hospedado, né, pregando o evangelho, viajando, sempre foi com a simplicidade na vestimenta, na alimentação. Não é proibido ser político, ser rico, acumular patrimônio, mas, gente, tem sentido eu ter tudo o que o dinheiro pode comprar, ser um pastor famoso e olhar do lado de fora do meu carrão do ano, milhares de pessoas pelas ruas, deitadas, morrendo de fome, desabrigada, e eu tendo um patrimônio em propriedades, em empresas de comunicação e bilhões em bancos. Portanto, gente, não faz sentido. Eu vou para o inferno. E aí, este é o mundo que a gente vive e que, se Jesus estivesse agora na Terra, teria que ter arma para matar o ladrão que fosse assaltá-lo e também defender o seu patrimônio. Gente, não foi esse o objetivo do Pai quando enviou Cristo à Terra para pregar o Evangelho. Tanto que no momento que ele foi ser preso, Jesus não poderia ter matado no ofuscar dos olhos, queimado todos os soldados que foram levá-lo diante de Pôncio Pilatos para ser logo depois crucificado. E realmente assim cumpriu o propósito do Pai Criador que enviou Jesus aqui na Terra. Pregar o Evangelho, foi crucificado na cruz, morreu por nós, pecadores, e até o último dia, ou seja, eu lembro, José e sua mãe Maria foram pobres, tanto que o pai dele foi carpinteiro, e Jesus teve a simplicidade de nunca ter sido sentado no banquete de um rei ou de um governador,
morreu no meio do povo e também antes nasceu no meio deles. E assim foi de Jesus ter estado na terra o objetivo de pregar o arrependimento do pecado para a salvação eterna, não o acúmulo de patrimônio que os pais e mães fazem e deixam para seus filhos após a morte. Gente, é muito triste, mas esta é a realidade. O mundo egoísta, materialista, que despreza o evangelho e realmente a vida eterna. E aí, esse foi o objetivo de Cristo, tá? Dar a sua vida por mim e por você. E a pobreza viveu até o último dia da sua vida, priorizando a espiritualidade no lugar do mundo material. E aí, você concorda ou não comigo? Um abraço.